A palavra do Senhor diz assim, primeira carta de Pedro 5, 9 e 10, diz: ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Esta é a palavra do Senhor. 1 Pedro 5, 9 e 10. Sabe, meus irmãos, tudo aquilo que nós temos vivido nesses últimos dias, quase todos têm chamado isso de crise. E crise é quando algo sai fora do padrão, crise é quando uma rotina de estabilidade é rompida. E eu vejo que não há como nós negarmos que este momento tem sido um momento que tem trazido grande aflição sobre a terra, grande aflição sobre todos nós. Mas a orientação do apóstolo Pedro aqui, para mim e para você, é que nós devemos resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições estão acontecendo entre os irmãos. Há uma versão que diz que o sofrimento, que este mesmo sofrimento, a irmandade no mundo inteiro também está padecendo. Há quem diga, não deveríamos estar passando por este momento assim, da forma como os governantes estão gerindo a coisa, mas nós precisamos fechar muitas vezes os ouvidos para as coisas terrenas, no sentido de opiniões, não de orientações dos órgãos governamentais, né, órgãos sanitários, né, governamentais. Não, estou dizendo assim sobre opiniões, sobre um montão de coisa que a gente tem recebido todo dia, toda hora, pelas redes sociais. Nós precisamos fechar os ouvidos para as especulações e abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor. É verdade que existe um vírus, é verdade que existe uma crise, é verdade que nós estamos agora enfrentando um problema sério, até mesmo financeiro, ou melhor dizendo, estamos começando a entrar neste patamar, né, desta crise global devido ao Covid-19. Mas nós não podemos nos esquecer, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos resistir firmes na fé. Precisamos estar realmente concentrados na palavra do Senhor. Há pessoas que têm dito que crises, elas são uma boa oportunidade para se construir algo novo. E de repente, querido, será que esse não é o tempo? Será que nós não poderíamos aproveitar isso que nós estamos vivenciando? Este tempo que nós estamos tendo, essa oportunidade que nós estamos tendo para fazer reflexões. Será que nós não poderíamos aproveitar também e pedir a Deus que nos mostre aquilo que não só precisa ser mudado em nossa vida, mas também aquilo que pode ser aproveitado em nossa vida para que possamos crescer, para que possamos escrever uma nova história? Será que Deus não está nos dando uma oportunidade de realmente fazermos uma autoavaliação? Será que nós, ao fazer essa autoavaliação, será que também não estamos tendo uma oportunidade de fazer uma autocrítica de nós mesmos, não dos outros? De como anda a nossa fé, de como anda a nossa esperança, de como anda a nossa adoração, de como anda a nossa vida com Deus. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que nós estamos crescendo com tudo isso. Eu particularmente tenho procurado crescer com tudo isso, crescer na minha fé, crescer na minha dependência do Senhor. E eu sei que muitas vezes crescimento gera testes. Às vezes para a gente analisar se realmente estamos crescendo com qualidade, testes precisam ser aplicados. Será que nós não poderíamos hoje pensar que também não estamos sendo avaliados por Deus, avaliados em nosso grau de entusiasmo? Será que não estamos sendo avaliados na nossa perseverança? Será que não estamos sendo avaliados na nossa ousadia? Será que não estamos sendo também avaliados principalmente na nossa fé? Se hoje Deus requeresse de mim e de você, nos desse uma prova com 10 questões com relação à nossa vida, à nossa comunhão com Ele, à nossa fé nele, e nós tivéssemos que fazer essa prova, qual seria a nossa nota? Qual seria a nossa avaliação? Será que nós seríamos aprovados? Será que nós seríamos reprovados?
provados, sabe? Quando nós estamos estudando na faculdade, no secundário, em algum curso, o nosso grau de conhecimento, ele é avaliado também pelo professor por meio de provas, por meio de exames, por meio de testes. Então, será que esse professor, por nos avaliar, será que ele é um professor ruim? Será que ele é um professor malvado, maldoso? Absolutamente não, queridos. Ocorre que ele já nos passou todo o conhecimento, ele passou aos alunos todo o conhecimento e agora ele precisa fazer com que o aluno prove se houve a absorção do conhecimento que outrora ele passou, se realmente estamos aptos, estamos realmente conscientes de toda a matéria que nos foi passada, se aprendemos alguma coisa com isso. Por meio de uma avaliação é que isso acontece. E eu pergunto para você que está me ouvindo, será que em meio a tudo isso Deus também não está nos avaliando? Será que em meio a tudo isso nós também não estamos sendo testados? Será que a sua fé não está sendo testada agora? Em que grau está a sua fé? Em que grau está a tua maturidade? Em que grau está o teu relacionamento com Deus? Em que grau está a tua vida de oração? Em que grau está a tua vida de louvor? Em que nível você está hoje? Se você fizesse uma autoavaliação de você mesmo, você se aprovaria ou se reprovaria? Isso é muito importante. É interessante que façamos esta análise. É importante que que tenhamos esta reflexão. E eu creio que com a nossa fé não tem sido diferente, porque quase sempre nós somos testados por meio também de provações e privações, por meio de situações difíceis. E eu tenho visto que as provas, eu tenho visto que as crises como essa que nós estamos enfrentando, embora não seja nada legal passar por crise, mas elas acabam servindo como testes para provarmos o amadurecimento da nossa fé, para analisarmos a quantas anda a nossa fé. E dentro de uma crise, honestamente, você que está me vendo, me ouvindo agora, é importante que você avalie que dentro de uma crise, a profundidade da raiz da nossa experiência como cristão também é avaliada, também é medida. Como está a sua raiz, a profundidade da sua raiz como cristão? Como está a profundidade da minha raiz como cristão? Sabe, queridos, eu penso que há certas situações que vêm e que nos permite descobrir se somos governados por aquilo que sentimos ou se verdadeiramente somos governados, controlados pelo Deus, pelo Senhor de toda a vida, Deus esse que nós falamos que conhecemos. Então é importante que você analise esta tarde como anda a sua fé, como anda a sua vida com Deus, como anda o seu relacionamento com Deus. Você hoje, será que você hoje, será que eu hoje, será que nós estamos sendo aprovados ou estamos sendo reprovados? Eu gostaria que você refletisse nisso, eu gostaria que você pensasse nisso. Nas crises, não se trata do que meramente sabemos. Na crise se trata de quem conhecemos ou quem adoramos. E nós adoramos ao nosso Deus. Quanto mais nós o adoramos, mais nós o conhecemos. E quanto mais conhecemos, mais intimidade com Ele precisamos ter. E pelo menos é o que sugere ser. Então, meus irmãos, quando as crises vêm, o que se espera de nós é uma ação, ou o que se espera de nós é uma reação. Agora, a nota que nós tiramos numa dessas provas da vida, elas poderão fazer com que sejamos aprovados ou reprovados. O problema é que quando uma prova vem, e se nós não somos aprovados pelo conhecimento que temos ou quem conhecemos, certamente seremos reprovados. E se somos reprovados, quando um aluno repete um ano, ele tem que fazer novamente aquele ano. Então tudo aquilo que ele passou, ele terá que passar de novo. Então tome consciência disso. Nós precisamos seguir como aprovados, porque a palavra do Senhor diz isso lá em Timóteo, 2 Timóteo 2,15, fala que nós devemos andar como obreiros aprovados, daquilo que não tem do que se envergonhar, do que não tem do que se envergonhar, que maneja, que conheça a palavra da verdade. Este é o tempo de conhecermos a Deus. Então não há como você fugir dos testes, não há como você adiá-lo, mas uma coisa há, você se preparar para ele. E o tempo de preparo é muito importante. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que nós devemos nos santificar no Senhor. Olha só o que 1 Pedro 5,15, olha só o que diz, olha o que o apóstolo fala. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e ele diz assim, e estais sempre preparados
para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós, ou que há em vós. Qual é a razão da esperança que há em você? Está dizendo o seguinte, que devemos estar sempre preparados para responder. A questão é o seguinte, nós temos que ter essa consciência, que o mundo espera uma resposta de nós. O mundo está esperando algo de nós. A questão não é passar ou não passar por crise, mas qual será a nossa reação em meio a uma crise. Honestamente, com tudo o que está acontecendo, as pessoas elas estão tendo temor de Deus, elas estão tendo vontade de conhecer a Deus com base em ver a gente também passar por essa crise ou não. Eu queria que você refletisse nisso. Se você estiver refletindo nessa crise como uma oportunidade para o seu crescimento, então você está no caminho certo. As pessoas estão olhando para nós. Você pode até dizer assim, mas eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Eu no seu lugar ficaria aí sim. Porque o próprio Jesus um dia disse, olha, saem por aí no meio do povo e vê o que eles estão pensando, o que eles estão falando de mim. Ele também quis um feedback. E esse é o tempo de nós darmos um feedback para essa geração. Esse é um tempo de nós também darmos uma resposta. Talvez você está buscando respostas de Deus, quando na verdade a resposta já é você para essa geração. É isso que Deus está dizendo hoje. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Então, em nome de Jesus, guarda teu coração, guarda tua mente, guarda o teu ser na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, e com isso eu termino, João 16:33, diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Note, é nele que nós devemos ter paz. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Note, é nele que nós encontramos a paz, mas ter bom ânimo é nós que temos que trabalhar, é nós que temos que procurar, é nós que temos que fazer. A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito. Temos que procurar ser cheios do Espírito por meio da oração, por meio do jejum, por meio da palavra, por meio de uma vida com Deus. É isso. Que este tempo sirva para mim e para você, para que possamos crescer nas coisas de Deus. Amém?